Olá, seja muito bem-vindo ao programa Poder e Negócios para falar sobre todos os aspectos que estão acontecendo no nosso país nesse momento derradeiro do ano, momento final do ano de 2024, muitas coisas acontecendo ainda e a votação da PEC do ajuste das contas, né, Dr. Kiyoshi, e recebido com muita honra aqui pelo Dr. Kiyoshi Arada em sua casa, em seu escritório, para falar sobre todos esses fenômenos, vamos dizer assim, não, Dr. Kiyoshi? Reforma tributária aprovada na Câmara. E como vão ficar esses impostos, doutor, para o contribuinte, para as pessoas? Olha, muita coisa acontecendo, não, doutor? E a gente vai poder discutir isso nesse programa, nesse último programa do ano, porque, olha, eu acho que as pessoas nunca viram tanta coisa acontecendo dessa maneira, não? É verdade. Essa reforma tributária, Tiago, é um embuste do começo ao fim. O governo, ele municia a mídia para veicular a versão que o governo quer. Na verdade, esse IBS, que é um imposto importado da Europa, o IVA, de IVA só tem um nome, porque o IVA, como o próprio nome está dizendo, Imposto sobre Valor Agregado, o que pressupõe várias operações comerciais para ir agregando a cada etapa. Eles acharam que isso era muito simples, que todo mundo conhece, então inventaram um tal de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que tem como limite o céu. Tudo cabe dentro desse conceito de bens e serviços. Tanto é que retirou-se, assim, a natureza mercantil do imposto. Então, tudo que é bem pode ser objeto de tributação, porque eles esqueceram daquela expressão que existe no sistema atual, Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria. Então, operações relativas à circulação de mercadoria deveria ser imposto sobre operações relativas a bens e serviços. Mas não, tiraram essa expressão para poder tributar no infinito. Agora, tudo isso foi aprovado a toque de caixa à custa de bilhões e bilhões de recursos do povo, liberados pelo parlamento, que parece que só trabalha na base da liberação de emendas. Não é? Então, a Câmara aprovou a toque de caixa, o Senado fez 34 modificações para adequar melhor esse imposto, e a Câmara, retornando para a Câmara rejeitou os 34 itens a pretexto do quê? A pretexto de manter a alíquota padrão de 26,5%. Isso é uma grande falácia, porque se realmente a alíquota vai ser de 26,5%, por que Cargas d'Água já não fixou a alíquota? Porque fixar o fato gerador, fixar o contribuinte, fixar a base de cálculo e não fixar a alíquota para uma regulamentação do imposto é muito estranho. Então eles querem empurrar com a barriga até 2033, quando os impostos atuais desaparecerão e entrará em vigor para estados e municípios o IBS, cada município, cada estado fixando sua alíquota. Então, essa alíquota que eles estão falando, o padrão de 26,5%, é apenas uma alíquota do IBS da União com o nome de CBS. Então, toda a reforma tributária gira em nome de slogan, de siglas, componentes nebulosos, né? Então, em 2033, é que o povo vai tomar consciência do tamanho da tributação incidente sobre o consumo, que seguramente será o maior do planeta. O senhor falou que tudo em torno de siglas, slogan, tudo para confundir, para não deixar claro, para que só daqui quase 10 anos é que as pessoas entenderem realmente
o tamanho do problema, doutor? Todo mundo está aplaudindo, mas quando chegar a 33 e os impostos atuais desaparecerão e ficará apenas o IBS, 26,5% da União, somado à alíquota do ISS e do ICMS, que é substituído pelo IBS, e os estados e municípios que perderam o imposto de sua maior arrecadação, não vai deixar a alíquota baixa, entendeu? Então nós vamos ter seguramente o maior imposto incidente sobre o consumo do mundo. Do planeta, né, doutor? Do planeta. Não existe. E mais ainda, não existe similar no planeta criação de imposto para custear o órgão arrecadador. Porque cargas d'água não deixa o Estado arrecadar a sua parte, já que tem a alíquota própria, e deixar o município arrecadar por alíquota própria, substituindo o ISS. Isso seria simples demais. Não precisaria gastar dinheiro com um órgão arrecadador, porque o Estado e o município já têm a estrutura tributária administrativa para arrecadar outros tipos de impostos, né? Como IPTU, como ITBI, no âmbito do Estado, IPVA, Imposto de Transmissão Causa-Morte. Então, toda essa estrutura seria aproveitada. Mas não. Meteu-se um órgão arrecadador, tal de comitê gestor, que faz, às vezes, do Estado. Não sendo o poder do Estado, ele tem um poder estatal de julgar os processos administrativos tributários oriundos da relação fisco-contribuinte e de arrecadar e distribuir. E no que vai arrecadar e distribuir, ele já abocanha 60% do produto da arrecadação. Então, a União que está achando que de 26,5% é suficiente, vai cair do cavalo, quando entrar em vigor, porque o tal de comitê gestor vai abocanhar 60%. Isso não existe no mundo. Já existem os impostos gerais exatamente para o Estado prestar serviços gerais, dentre os quais o serviço de arrecadação e fiscalização, entendeu? Então, repito, não se justifica a criação de um órgão que fica com uma parte do produto da arrecadação. Isso só atende interesse da minoria de burocratas que bolaram esse imposto e que estão de olho nos cargos do comitê gestor que irão render uma remuneração poupuda. É isso que eu ia dizer, porque o comitê gestor vai ter que ser formado e para gerenciar toda essa questão de impostos municipais, estaduais, federais, vai ter que ter muita gente por trás, né, doutor? Sim. Aparentemente, é formado de 27 estados e 27 municípios. Chamam isso de órgão paritário. Ora, se todos os 27 estados estão representados, por que os 5.572 municípios é representado por apenas 27 municípios? Quais seriam? Seriam os municípios das capitais? A regulamentação não esclarece isso, entendeu? Então, mais uma arbitrariedade que se cometerá na escolha desses representantes. Agora, isso para disfarçar a quebra do princípio federativo. Não dá para dar a impressão de que a União não está federalizando esse imposto. Mas na prática está, né? E muito foi feito, não, doutor Kiyoshi, nesse período todo em que eles brigavam para aprovar, para não aprovar, muito foi feito por juristas, até pelo próprio IBDAFT, que é o instituto que o senhor criou há 5 anos, né, para até discutir questões relacionadas à reforma tributária e outras questões ligadas ao direito administrativo, financeiro, tributário.
e não deram ouvidos, na verdade. Não, não dá, nenhuma sugestão que apresentamos foi acolhida pelo Senado Federal. Começa pela mudança da denominação para manter a natureza mercantil do imposto. E como não tem essa expressão, operações relativas à circulação de bens e serviços, eles estão tributando bens materiais, imateriais, onerosas e não onerosas. Entendeu? Então, isso é um absurdo. E sem contar, ao invés de simplificar, a complicação, porque a quantidade de normas criadas, porque se a gente for fazer um resumo de tudo que aconteceu nesse período todo, criaram muitas normas para resolver, simplificar essa reforma, né? Verdade. Só a emenda 132, que implantou a reforma tributária parcial, criando esse IBS, contém 141 normas. Então, eu não vejo como simplificar você aumentando o número de textos constitucionais. A sua regulamentação, criação do comitê gestor, transição de um regime para outro, e agora que a Câmara acabou de aprovar a regulamentação do CBS e IBS, dá mais ou menos mais de 8 mil normas novas, entendeu? Agora, eles chamam isso de simplificar. Né? Então, parece que as palavras mudaram de significado. Né? Porque... E uma simplificação que vai levar quase 10 anos para se resolver e que vai dar muita dor de cabeça, não tem como chamar de simplificação, né, doutor? Hoje temos meia dúzia de estados quebrados, né, que está no regime de recuperação fiscal, né, e está devendo até o pescoço para a União, né, essas transferências que a União tem feito para esses 6 estados. Agora, com essa reforma, todos os estados vão quebrar. E os autores da reforma sabem disso. Então, tem um artigo lá que prevê um prazo de 50 anos para a União repor aos estados a perda da arrecadação tributária. Então, se eles estão sabendo que vai quebrar os estados, eu pergunto, por que então estão fazendo isso? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já porque, olha, tem muita coisa ainda para discutir, debater, porque aconteceram várias situações ainda no Brasil essa semana e são assuntos para serem discutidos e tratados ainda esse ano com um dos principais juristas e mais renomados do Brasil e até internacionalmente, que é o Dr. Kiyoshi Harada. Fique aí que é bem rápido. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada, falando agora sobre a alta do dólar, alta histórica, hein, Dr. Kiyoshi? Essa semana o dólar bateu mais do que R$6,27. E isso representa muito porque a Bolsa refletiu no mundo inteiro, não? É verdade. Essa alta do dólar tem vários componentes, inclusive o componente internacional. O novo presidente americano, Trump, ele anunciou que não há mais espaço para redução de juros. Então, uma declaração desse tipo, ele causa impacto no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas aqui a alta do dólar tem
suas razões, tem suas causas no plano interno. Não é? É que o governo não tem propriamente um plano de governo. É tudo na base do improviso. Não é? Então, é um discurso errado. E ficam falando que o Banco Central já sinalizou que as metas da inflação vai ultrapassar de 4,5%, que era o percentual estimado. Não é? E ficam fazendo aí para evitar a inflação, para evitar a queda do PIB, fazendo planos um atrás do outro. Primeiro veio um plano de teto de gastos, né, congelando as despesas por 20 anos. Até uma criança sabe que no mundo dinâmico você não pode congelar as despesas sob pena de deixar a população sem o mínimo do serviço público essencial. Então não deu certo. Aí inventaram o tal de âncora fiscal. Né? Também não deu certo. Agora inventaram o tal de corte de despesas. Só que esse plano de corte de despesas é um desastroso. De um lado, ele prevê o enxugamento de verbas em determinados ministérios, escolhido a dedo, né? E, de outro lado, ele foi mexer na parte tributária, dando isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e um acréscimo mínimo de 10% para quem ganha mais de R$50.000. Ora, se o plano de despesa está baseado num corte do percentual de receita corrente líquida, você diminui a receita por via de elevação do piso de isenção do imposto de renda, é evidente que o plano vai gorar. Então, por isso que a Câmara disse, agora não é o momento de a gente ficar votando essa parte da reforma, a parte que implica a alteração do imposto de renda, que vamos fazer um esforço concentrado para aprovar o principal esqueleto desse plano de despesa. Mas plano de corte de despesas por PEC, por lei complementar, por decreto, isso não funciona. O que funciona é a vontade de política de, independentemente da regulamentação jurídica, você não gastar mais do que arrecada. É um princípio elementar. E onde que está essa vontade política? Ao mesmo tempo que ele fala em plano de gastos, agora que o presidente está doente, ele está só promovendo despesas internas. Mas o plano dele era viajar para o Japão, viajar para a China. O problema é que não é despesa apenas com viagem do presidente. Ele leva um séquito de 100, 150 seguidores nessas viagens internacionais, tudo despesas pagas por cartão corporativo que não tem limites, não é? Sem contar com a primeira-dama, que também leva o seu séquito. Não é? Na prática, nós temos aqui 2 chefes de Estado, ou fazendo às vezes de 2 chefes de Estado em termos de despesas públicas. Né? Então, tudo isso vem concorrer para botar água em qualquer plano de contenção de despesas. Exatamente, e agora foi aprovado a PEC essa noite, inclusive, né, doutor? Essa última noite foi aprovado a PEC do ajuste fiscal, não, doutor? Pois é, mas tudo, como eu disse, equilíbrio das contas públicas não depende de instrumento normativo, depende da vontade política do governante. Se ele não está nem aí com as despesas não adianta pessoais e mais, não há razão de ser. E essa PEC
ele deu uma incursionada para expandir as despesas com folha de pagamento. O artigo 37, número 11 da Constituição Federal, que fixou o teto de remuneração baseado no subsídio em dinheiro dos ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo nesse subsídio vantagens pessoais de qualquer espécie. O que é vantagens pessoais? São vantagens que não se estendem à generalidade dos servidores, então não são deles, são dos membros dos poderes, deputados, senadores, magistrados e ministros de Estado. Esses têm vantagens pessoais, apesar do texto constitucional dizer que está incluído no texto, o Supremo Tribunal Federal retira do texto, dando uma denominação de verbas de natureza indenizatória. Então, auxílio paletó, auxílio transporte, auxílio refeição, auxílio moradia, que por sinal nem deveria existir, porque o governo proporciona gratuitamente habitação, transporte e alimentação, inclusive com lagostas importadas. Então, não deveria ter. Mas, em instituindo, deveria ser glosado se passar o teto remuneratório. Sim. Mas não, ele diz que aquilo lá não conta, fica por fora porque tem natureza indenizatória. Pergunto eu, Tiago, o que é que o fato de o governo pagar auxílio habitação tem a ver com indenização? O sujeito ganha e aquele ganho é indenização. Bom, então eles mexeram nisso daí, dizendo que as vantagens pessoais serão aqueles nominados em lei complementar. Quem é que vai interpretar a lei complementar? O Supremo Tribunal Federal. Então vai ficar tudo como antes. Sim. Tudo como antes. E doutor, também falaram da questão de mexer no teto para o salário mínimo e do benefício de previdência continuada, que são das pessoas que, né, são mais pobres, não? Pois é, mas aí o presidente Lula deu um tombo na classe dos vulneráveis. O salário mínimo ficou R$11 menor do que deveria ser. Ficou por volta de 1.500 e pouco, né? Então, R$11. Qual foi o pretexto do governo? É que cada R$1 do salário mínimo elevado cresce uma despesa de 315 mil. Entendeu? Por quê? O salário mínimo está atrelado aos benefícios providenciários, inclusive o benefício da auxílio continuado. Entendeu? Então, com o achatamento do salário mínimo, pode-se dizer que houve uma redução da pensão, das aposentadorias, do benefício continuado e tudo mais, para tentar, então, manter o equilíbrio que eu acho que jamais acontecerá. E olha, doutor Kiyoshi, também tem um cenário envolvendo algumas prisões aí, possíveis prisões à vista, não, doutor Kiyoshi? Pois é. A Polícia Federal vazou seletivamente trecho do inquérito de uma forma equivocada e a mídia ficou veiculando de 2 em 2 minutos a prisão do general Braga Neto, o primeiro general 4 estrelas a ser preso, por suposta tentativa de obstruir as investigações policiais, porque o general Braga Neto teria entrado em contato com o pai do Mauro Cid, para saber do conteúdo da sua delação premiada. E já que o Supremo abriu o sigilo, quebrou o sigilo desse inquérito, por que cargas d'água ele está mantendo sob sigilo a delação
CID, né? Mas o que me espanta é que o fundamento da prisão foi tentativa de obstrução das investigações, destruição de provas. Só que quando isso aconteceu, o inquérito já havia sido concluído pela Polícia Federal. Tinha mandado para o Supremo Tribunal Federal, que por sua vez remeteu ao Procurador-Geral da República para propor arquivamento ou propor uma denúncia. Então, não é difícil você falar em obstrução de provas, né? Se o inquérito já havia sido concluído, né? Então, você só atrapalha a investigação enquanto a investigação estiver em curso, depois que concluído, mesmo porque a polícia não pode reabrir a sua investigação complementar sem ordem expressa do judiciário. O judiciário, por sua vez, tem a faculdade de decretar a prisão preventiva do acusado que estiver prejudicando a instrução criminal. Sim. Só que nessa hipótese pressupõe um processo criminal em aberto. E não existe ainda processo criminal, porque sequer a denúncia foi formulada. Formulada a denúncia, o juiz, no caso o ministro Alexandre Moraes, tem que receber a denúncia e cita o acusado para a defesa, para o interrogatório. Mas isso ainda não existe. Então, não há possibilidade de prisão preventiva, quer pela autoridade administrativa, quer pelo juiz. Bom, muitos são contrários à prisão do general Braga Neto e realmente, pelo que o senhor está dizendo, realmente ela é inconstitucional, né? Eu estou desaprendendo tudo aquilo que eu aprendi em termos de direito penal. Estamos falando em tentativa de assassinato, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, no direito penal existe uma noção elementar, iter criminis, ou caminho do crime. Então, o primeiro estágio para a perpetuação de um crime é a cogitação. Você cogita de cometer um crime. Não, isso não é crime. Segundo passo é o planejamento do crime cogitado. Como é que você vai executar? Também não é crime. Se você não passou do plano, não há crime. Agora, o crime caracteriza quando você começa a executar o plano de governo. E se houver, o resultado não for alcançado por circunstância alheia à vontade do agente, você tem a tentativa de crime. Então, no caso do propalado assassinato de Lula, ministro Alexandre de Moraes e Alckmin, vice-presidente eleito, então, para caracterizar a tentativa, era preciso que os autores tivessem iniciado a prática do crime e alguém, força policial, tivesse intervido para evitar. Aí caracteriza-se tentativa. Também existe a possibilidade de o agente, no curso da execução, ele desistir. Falei, não, eu não quero mais assassinar o fulano de tal. E se afasta. Aí tem a figura do chamado arrependimento eficaz, hipótese em que o agente só responde pelos atos até então praticados. Não é? Então, esse é o caminho do crime. Agora, tentativa, baseado em quê? Na minuta do golpe. Falou-se quase 2 anos sobre a minuta do golpe, que ensejou a prisão do então ministro da Justiça, depois secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Só que a mídia falava em minuta do golpe, mas não dizia do que se tratava, porque a polícia não divulgou seu conteúdo. Só na reunião do G20, em plena reunião, é que vem com a história de descoberta do plano de assassinato, e aí vem à tona
o conteúdo da minuta do golpe. É de estarrecer quando você toma conhecimento do conteúdo. Qual era o conteúdo? Era a minuta de um decreto de decretação do estado de defesa no Distrito Federal, que é uma figura prevista na Constituição, que obrigatoriamente tem que ser referendado, aprovado pelo Congresso Nacional. Eu nunca vi alguém dar um golpe exercendo uma faculdade que está na Constituição. Então, essa minuta do golpe, que é a minuta de decreto de estado de defesa, e que o presidente João Figueiredo utilizou lá no Distrito Federal, naquela época chamava-se estado de emergência, né? Isso é um papel que está na Constituição, não tem nada de tentativa de golpe. Então, é muito difícil entender isso daí. E por que eles falam que é golpe? Porque eles estão agora pegando esse acontecimento de 22 de dezembro de 22, né? No governo Bolsonaro, estão trazendo para 8 de janeiro, que houve invasão. Aí eles falaram, não, já partiu para execução, entendeu? Então, só que a coisa não casa, entendeu? Você trazer um episódio de 22 de dezembro para 8 de janeiro para dizer que aquela minuta de golpe é a que concretizou na invasão. Agora, você, para executar um plano, precisa eleger instrumentos hábeis à execução. Ninguém é louco de bolar um plano de golpe e dar início sem contar com os instrumentos de concretização do golpe. Devia ter, então, os comandos das Forças Armadas por trás. Não é? Você acionava, aí dava o golpe. Mas são donas de casa, uma professora, idoso, uma que está com 62 anos, mal consegue andar, entendeu? Estão cumprindo pena de 17 anos por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, isso até um leigo tem dificuldade de entender, não é? Então... Pelo jeito também não vai ter anistia para esse pessoal. Seria um plano de aloprados, não é? Como é que você vai tentar derrubar o Estado assim, com um punhado de civis desarmados, né? E qual a situação do Bolsonaro com tudo isso acontecendo, doutor? Então, essa especulação em torno da prisão do Braga Neto, eu tenho a impressão que eles estão preparando um caminho para a prisão do general Heleno, depois a prisão de outros militares ligados ao governo de então, e amadurecer a ideia de prisão do Bolsonaro, entendeu? Então, parece que está caminhando para isso. Então, a grande verdade é que a possibilidade de Bolsonaro ser agraciado com anistia está ficando cada vez mais distante, não é? Então, hoje em dia, os detentores do poder inventam qualquer narrativa que acaba se tornando uma realidade. Há um velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a imprensa fica noticiando a cada 2 minutos, 3 minutos, a prisão do Braga Neto por obstruir a investigação, depois ficam falando toda hora, até hoje está falando da tentativa de golpe, né, de 8 de janeiro. Né? Então, tudo isso é para preparar o espírito da população para aceitar tudo aquilo que vier a acontecer de fato.
Olha só, bom, esse ano muita coisa aconteceu e o Dr. Kiyoshi Harada preparou, acho que um dos principais artigos dele foi um que chamou bastante a minha atenção, que foi o Império da Burrice. Dr. Kiyoshi, acho que esse foi o mais emblemático dos seus artigos, porque realmente Império da Burrice mostra que ela tem imperado em vários lugares da nossa sociedade, seja na academia, seja na imprensa, seja no governo, em vários lugares, não? Principalmente no governo, né? Então, a reforma tributária é uma prova incontestável da burrice que cometeram, né? Então, eles estão fazendo algo que sabem de antemão que não vai dar certo, entendeu? Isso é império da burrice. Tudo em nome, é uma burrice praticada em nome de interesses pessoais escusos, né? Então, ficam mudando de denominação do plano de contenção de gastos, né? Isso é uma burrice que não tem tamanho, quando o bom senso está a indicar que o melhor caminho para manter a saúde financeira do Estado é não gastar mais do que arrecada. Agora, não adianta você aumentar a arrecadação se por conta do aumento previsto ele já for dobrando as despesas. Sim. Isso não acontece. Então, é um aumento que sai é um tiro que sai pelo culatra, entendeu? Porque você aumentou, se dobrou a despesa. Sim. Entendeu? Então, isso tem sido uma constante no nosso governo, que não tem um norte, não tem um plano econômico consistente. Eu já ouvi um comentarista dizer que as relações do trabalho voltou à década de 60, é baseado no sindicalismo, entendeu? E a economia parece que estão querendo estatizar, entendeu? Estatizar para dar cabine de emprego nas estatais. É o contrário do Guedes, que é a economia liberal, não é? Então, nada nesse país pode dar certo do jeito que o governo está fazendo. E aquele negócio, segundo ainda esse artigo do senhor, a ignorância tem cura, a burrice não. Pois é, isso daí é um plágio que eu fiz do Roberto Campos. Diz que a burrice é ilimitada, ao passo que a inteligência tem seu limite, entendeu? Então, eu costumo dizer que aqui a inteligência artificial pode dar certo no mundo inteiro. Aqui no Brasil não vai dar certo, porque a inteligência artificial, um bípede tem que alimentar, porque ele não é auto-operativo. E no que for alimentar vai dar tudo errado, porque a burrice atropela a inteligência, ele anda antes da inteligência artificial. Não tem jeito. Doutor Kiyoshi, o que o senhor espera para 2025? Quais são as expectativas do senhor? Olha, como cidadão brasileiro, você tem o dever de acreditar no futuro, que o Brasil não pode ficar marcando passo ou então dando marcha ré, como aconteceu de 2023 para cá, não é? Então, nós temos pelo menos um pensamento positivo de que algo de bom vai acontecer, principalmente com a mudança do cenário internacional, com a eleição do Donald Trump, não é? Que vai ser, né? Os Estados Unidos sempre foi o xerife do planeta, né? Quer Lula queira ou não, ele vai exercer uma influência sobre a direita no Brasil. Isso não tem nem dúvida, porque o governo atual ele está alinhado com o pessoal do Hamas, o pessoal da Venezuela, da Nicarágua, de Cuba, entendeu? Em vez de se aliar com países prósperos, países desenvolvimentistas, né? Então, eu acho que o Trump vai dar uma redirecionada na política do mundo inteiro, né? Sim. Então, a tendência é
alinhar mais à direita e menos à esquerda. Tá certo, Dr. Kiyoshi. Muito obrigado, viu, pela entrevista de hoje. Eu desejo ao senhor um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um próspero 2025, com muita saúde, felicidade. Muito obrigado. Eu também desejo a você e toda a equipe da TV Record de Campinas um Natal muito feliz e um ano novo melhor do que este que está por findar. Com certeza. E a você de casa também. Olha, muito obrigado por sempre assistir e acompanhar o nosso programa. Muito obrigado por assistir sempre os nossos episódios e ficar por dentro dos assuntos que movimentam o nosso dia a dia, o cotidiano. Esse ano, muitas coisas abalaram as nossas estruturas, não é verdade? Mas ano que vem, como disse o Dr. Kiyoshi Harada, vamos torcer, vamos ter expectativas de coisas boas, de melhorias e de expectativas de um futuro bem melhor. Eu desejo a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um próspero 2025. E nos encontramos no próximo programa. Até lá!